É o Deixa eu Michel até aí. compartilhar aí. Deixa eu compartilhar, porque tu mexeu com alguns pontos que tocam na minha área, né? Isso, mas isso é bom. Naturalmente, enquanto tu estava falando, eu estava pontuando aqui. Quando ele respirar, eu falo. Não, eu já respirei. Então, olha só. Quando tu disseste ali, ó, o nosso saudoso George Grodeck, né? Quem é da psicanálise já ouviu falar no Grodeck. Ele, por sua vez, tinha uma clínica, o Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, volta e meia ficava na clínica do Grodeck. E a grande característica do Grodeck, ele é considerado por muitos o pai da psicossomática. Então ele fala exatamente o que o Walter está falando, né? Aquela pessoa que somatiza no corpo aonde faltam palavras, né? Então entra bem o que tu estavas dizendo. Tinha um pensador romano, o 10º Juvenal, que dizia mente sã, corpo são. Claro que é uma expressão latina, não vou saber dizer, mas eu queria pontuar 2 pontos e depois deixo aberto para o João, para o Wagner e para o Walter novamente. Primeiro, eu talvez já tenha falado no encontro passado, mas vale citar de novo, porque talvez passe a bola ali para o Walter. Tal Ben-Shahar, que é um dos grandes expoentes contemporâneos da psicologia positiva, professor em Harvard, Tal Ben-Shahar, por sua vez, ele traz o conceito do antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Né? O que é esse conceito de antifrágil? O nosso problema, quando chega no Tal Ben-Shahar, não é o estresse. O estresse sempre esteve conosco. O nosso problema é a falta de tempo de regeneração. No caso, a regeneração psíquica. O Tal Ben-Shahar, ele busca o conceito do antifrágil, porque o antifrágil é o seguinte, tu vai para a academia, tu estressa o teu corpo, mas não tem problema, desde que tu tenha o tempo de regeneração. Então, na contemporaneidade, essa falta de tempo, aí a gente busca no filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, com Sociedade do Desempenho, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, que são obras fantásticas. Mas vamos falar, como tu disseste ali, sobre o sujeito que não se define numa clínica, num lugar só, né, que é tão aberto. Aí a gente tem eu vou julgar como problema contemporâneo, tá? Porque quando a gente trata certos temas sem uma base, isso na psicanálise a gente diz que são temas que podem causar uma labirintite psíquica. O que é isso? Temos pontos em que não tem solo. Vamos falar, por exemplo, de morte. Tu pode entrar num loop infinito ao ponto que tu se perde. E aí entra possíveis fantasias ou possíveis ideologias, eu quero uma para viver, no sentido de me amparar, de me manter com os pés no chão, porque senão eu entro numa labirintite psíquica, é o termo que a gente costuma usar. Mas aonde que eu queria antes devolver a bola para vocês? Na psicanálise, nós sempre falamos, freudianos falam do complexo de Édipo, lacanianos chamam de nome do pai, que por sua vez é um trocadilho com não do pai. A gente chama de castração. Aquele momento da nossa vida que vai dizer o seguinte: ei, Wagner, tu não pode tudo. João, tu não pode tudo. Walter, o pai dele olha para ele e diz: Walter, essa mulher é a minha, vai procurar a tua. Né? Não à toa o Dostoiévski fala nos Irmãos Karamazov: se não tivéssemos o nome de Deus, tudo seria permitido. Né? Então, nessa forma, quando nós não temos isso, nós chegamos na adolescência desbussolado. Dilema da escolha. Quando tu pode tudo é muita coisa. Então aí chega a falta de uma certa bússola, de uma certa ancoragem para esse sujeito. Agora, levanto a bola e passo para os meus colegas, quem quer assumir daqui em diante. Irmão, eu concordo completamente.
Por isso que tem o estresse e o desestresse. Então, é outra forma de ver. Tem um estresse do desafio, que esse é o tal do estresse bom. Tem o estresse que encurta o telômero. A moça que ganhou o prêmio Nobel estudou os telômeros e estudava mães que cuidaram de filhos com problemas durante 30 anos, 20 anos, como é que ela encurtava o telômero, e outras mães não encurtavam o telômero. Ou seja, estresse de cuidador é um estresse, ou seja, tu tem um filho, vai cuidar o resto da vida, então tem alguns parâmetros que dá para medir. Existem só esse parâmetro? Não. Tem várias teorias do envelhecimento, né? Ela mediu o telômero. Ela provou que o estresse do desestresse, ou seja, encarou mal, cansou de cuidar do filho, cansou de papel de cuidadora, vai ter mais risco de câncer, vai ter mais risco de demência, Alzheimer, vai ter mais risco de AVC. Então, é aquela que cuidou mal, desestresse, então teve o desestresse. Certo? Então, nesse ponto, nós concordamos, cada um, o homem escolhe o seu caminho e paga pelas escolhas que faz. Até dos sentimentos que ele tem, como ele encara aquele estresse. O que eu vejo, o que eu faço atualmente é tentar medir o estresse no corpo